Você que está acompanhando a cobertura do Itaú BBA Ironman Florianópolis. Estou aqui com o João, do Instituto Arjon. Então a gente está falando muito do Instituto Arjon aqui. E a gente trouxe o João para contar para a gente como surgiu o Instituto, qual o propósito, o que o Instituto Arjon está fazendo aqui na Ironman. João, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui com a gente. Conta para o pessoal aí. Vamos lá. Primeiro, obrigado, Bruna, pelo convite. Todas essas oportunidades da gente contar um pouquinho do que é o Instituto para as pessoas começarem a entender é muito importante. Essa parceria com o Ironman Brasil, ela deu muita visibilidade ao Instituto, mas essa visibilidade precisa vir acompanhada de uma explicação do que é, por uma questão cultural. As pessoas não estão acostumadas com essa cultura de algo que surge sem o intuito de vender um produto ou um serviço, e sim com um propósito de transformação. Então vou contar um pouquinho essa história aqui para a gente entender um pouco melhor. O Instituto Arjon, primeiro, ele é uma associação civil sem fins lucrativos. Foi constituída em abril de 2024. Ela tem um mantenedor, que é o João Paulo Cavalcante, que é um empresário muito bem sucedido, que veio do setor da mineração. E o João sempre teve um pouco essa ideia de compartilhar resultados. E é uma cultura que não é comum no Brasil, né? A gente estava conversando um pouco antes, eu venho do setor de ensino, e, por exemplo, nos Estados Unidos, as grandes universidades privadas, Harvard, MIT, elas vivem muito de doações. E no Brasil a gente não tem essa cultura das pessoas compartilharem os seus resultados. É algo que a gente precisa realmente começar a fazer para que vire uma cultura, né? Isso é a longo prazo. E o Instituto Arjon veio para pegar parte dos resultados que o João Paulo, que não é o João Guilherme, conquistou ao longo de sua vida empresarial e compartilhar isso com a comunidade, inicialmente com o distrito do Maracujá, que é um distrito de Ouro Preto, que é uma cidade histórica lá do interior de Minas, onde nós temos um centro de treinamento de triatlo. Né? Você teve a oportunidade de conhecer. Cara, você tá falando, eu já tô lembrando, é maravilhoso, meu Deus. Então, a partir desse centro de treinamento, a gente começou a receber atletas de natação, por causa da lagoa, atletas de ciclismo, porque a gente tem uma rodovia boa para pedalar, com certa segurança, e a gente tem uma pista de mountain bike de 7 quilômetros, e a gente começou a receber corredores. Então, quando a gente viu, a gente estava recebendo triatletas e todas as modalidades ali que a gente pode destrinchar do triatlo. E aí a gente percebeu que o público do triatlon é um público muito qualificado. E não qualificado tá no sentido de potencial financeiro, porque existe muito isso de pessoas bem-sucedidas que acabam indo para o triatlo, mas tem toda uma base que não é, né, todo mundo nasceu Ironman e está com a vida financeira resolvida. E a gente percebeu que uma forma de potencializar o propósito do Instituto, que é transformar vidas, unir pessoas e organizações, seria tendo o triatlon como âncora. Nós temos 3 pilares para a nossa atuação, que é saúde e bem-estar, que é onde o triatlon está, educação e cultura e natureza. Então, dentro desses 3 pilares, vias de regra, na nossa região ali, a gente tem uma atuação para transformar vidas, unir pessoas e organizações. E ao associar ao Ironman, uma ideia que veio por acaso, da gente assistindo uma prova, o Vinhal estava lá com a gente começou a conversar sobre a dedicação do triatleta profissional e quanto ele recebe quando ele ganha uma prova, surgiu esse interesse em uma conversa nossa com o Galvão, muito rápida, em que surgiu uma sintonia. O Instituto Arjon fez esse aporte de 4 milhões de reais que garante aí a premiação dos atletas profissionais em todas as provas do circuito Ironman durante esses 5 anos no Brasil, e agora a gente está no primeiro full, eu acho que é a cereja do bolo do ano, com uma prova que, devido à participação dos profissionais, a gente vem observando isso desde Brasília, está com uma magia toda diferente. A gente observou em Brasília, até conversou sobre isso, que os profissionais agora têm o brilho no olho de volta. Então é uma coisa que a gente observa muito, que o Instituto Arjon já mudou muitas vidas de muitos atletas que estavam pensando em parar, que estavam desanimados, né? Justamente pela questão financeira, por não ter uma projeção, por não ter prova aqui. Então, o que traz essa premiação
né, em dinheiro, não é só ela. A premiação vai trazer os atletas e vai trazer os patrocinadores e vai trazer tudo que envolve esse cenário e o esporte só cresce com ídolos, Sim. que é algo que também a gente tem que pensar em trazer, né, de volta. Eu estava conversando com algumas pessoas e o triatlon, talvez a corrida de rua, são das poucas modalidades em que nós, atletas amadores, temos a possibilidade de largar junto com os profissionais que são ídolos nossos. Então, por exemplo, quem vai largar numa prova de triatlon tem muita possibilidade, chance de largar com um atleta olímpico do seu lado. E o triatlon, ao mesmo tempo, é um esporte que exige que o amador tenha uma dedicação muito intensa também. Então, acho que aproxima esses dois mundos. E a gente teve essa preocupação de não fazer um aporte pontual para uma prova ou para um ano, justamente por entender que a gente precisa, para transformar todas essas vidas de maneira efetiva, investir pelo menos num ciclo ali, né? A gente já tem conversado um pouco sobre isso, a gente acredita que mantendo isso aí por 1 ou 2 ciclos olímpicos, talvez, a gente tem chance de levar o triatlon brasileiro a um nível muito importante. E quando a gente fala que o objetivo do Instituto é transformar vidas, quando a gente vem com o triatlon de longa distância, acho que seja o 70.3, seja o full, a gente conversa com as pessoas e quem entra nesse universo realmente transforma a sua vida, transforma a vida geralmente da família, porque se não houver efetivamente uma transformação, nem como amador as pessoas conseguem competir. Então acho que esse momento desse aporte para os profissionais foi muito importante. Acho que é muito legal que as marcas consigam entender que o amador muito bom, o amador com destaque nas redes sociais, ele é importantíssimo, ele é muito legal, ele é um exemplo para muita gente também, mas que o esporte precisa também daqueles profissionais que dedicam a vida, a carreira ao esporte, né? E que querem chegar talvez no ponto mais alto, que são os campeonatos mundiais, que são as Olimpíadas. Então, encontrar o equilíbrio entre o amador bom, que tem um destaque aí nas redes sociais, e o profissional, que às vezes é um pouco mais acanhado para divulgação, mas que é quem faz o esporte acontecer, é muito legal. Acho que a gente está chegando e trazendo um consenso de que um não exclui o outro, que o espaço precisa estar ocupado pelos dois, fica com uma magia muito mais legal. Não, isso é incrível. Eu sou da época que o Instagram não existia, então acompanhei esse processo de transição e sempre a gente teve esse olhar assim, né, que as duas coisas têm que andar juntas e precisa ter o ídolo. Infelizmente, os ídolos estavam se perdendo, desanimando, desistindo. E hoje eles estão todos aqui, né? E hoje eles né? estão aqui. Então a gente está muito feliz, acho que o esporte está muito grato a essa parceria, a essa iniciativa, que mudou o jogo completamente, a prova está cheia. Sim. Então, só de ver os profissionais largando a prova cheia, todo mundo empolgado, assim, tá fazendo uma diferença muito grande. Bruna, todo esse movimento ele é muito interessante porque ele está servindo para potencializar o Instituto, potencializar as ações do Instituto e transformar mais vidas também. Então, em todos os lugares que estão acontecendo provas, a gente está com o nosso stand, recebendo doações de materiais esportivos que a gente encaminha para instituições locais. A gente voltou, né, ou introduziu no Brasil, talvez, as vagas de caridade. Foi muito engraçado, as pessoas começaram a perguntar: a vaga de caridade tinha que ser mais barato. E é outra coisa que é cultural, que a gente trouxe isso um pouco das maratonas internacionais, onde você tem vagas, depois do sold out da prova, com valor mais caro, mas que 100% do que é pago é repassado para instituições locais. Aqui a gente está com uma escolinha de triatlo e com o Instituto Guga Kirten, que, por exemplo, é do tênis, mas é um instituto que trabalha esporte de modo geral com crianças deficientes. Então isso é muito bacana e está servindo para trazer essa visibilidade para o Instituto Arjon também, que é isso que as pessoas não conseguem entender o que é, por mais que eu explique, mas que tem uma atuação social muito forte na comunidade onde ele está inserido. Então, desde construção de escola, regularização fundiária, estrutura física da região. Então, tem muita coisa acontecendo e ter todos esses holofotes, essas câmeras, essas entrevistas, contando um pouco sobre o Instituto é muito importante para a gente também.
E aí, só frisando então, se você tem alguma coisa para doar, que você não usa mais, também eles, como o João falou, eles recebem doações, tem sempre um stand, né? Em todas as provas. Todas as provas vai ter. O João tá lá conversando, recebendo todo mundo, todo o pessoal do Instituto. Então, se você quer conhecer um pouco mais, conversar com ele é super aberto. Sim. Todos são, tem essa energia boa, essa vontade de que o esporte aconteça. Assim, eu estive lá, até agora estou encantada com o que eu vi. Vamos fazer algumas coisas juntos, fazer mais pessoas conhecerem, experimentarem. Porque, assim, para quem ama o esporte, ver um lugar para competir, para treinar, para ter essa troca, só faz o esporte crescer. E esse é o objetivo comum de todo mundo. Isso. Transformar as vidas aí através do esporte. E é muito legal, você comentou sobre ver essa estrutura. Eu já rodei alguns lugares do mundo para pedalar, para competir. E uma estrutura 100% gratuita, da forma como a gente tem hoje, talvez eu não tenha visto igual no mundo. É muito legal. É muito legal. Então fica o convite também para as pessoas conhecerem, procurarem o nosso Instagram. Já já o nosso site vai estar no ar também. No nosso stand, quem quiser vestir o Instituto Arjon, a gente tem lá camisa, bretelle, roupa de ciclismo, que é legal. A gente não recebe doação de governo, a gente não pede doação para empresas, mas quero contribuir, quero entender, vista o Instituto Arjon, que de alguma forma as pessoas estão contribuindo aí para que essa nossa ideia, a nossa borboleta, que é o símbolo da nossa transformação, viaje cada vez mais. Eu só tenho a agradecer, assim, acho que o triatlon é grato por tudo isso. Estou muito feliz em receber você aqui também. Estamos aí, né, nessa jornada, todas as provas Ironman. E acho que desejar uma boa prova para todo mundo no domingo, claro, né? A gente vai ver o show aqui sem chuva. Tomara que os bons fluidos, né, os bons ventos do Instituto tragam uma prova sem chuva no domingo também, ou que se for uma chuva que seja algo mais controlado. Eu estive aqui, acho que nas últimas 3 provas, com muita chuva. Sim. Eu competi aqui em Floripa ano passado no 70.3, não teve natação. Sim. Por causa da quantidade de chuva. Então que esse novo momento, que está melhorando algo que já era muito bom, né? Isso é uma coisa legal da gente comentar. A gente tem que valorizar o que é bom no Brasil. Então, Bruno, é isso. Estou muito feliz em estar aqui. Tomara que esses bons ventos que o Instituto Arjon trouxe para o esporte como um todo tragam uma prova sem chuva, como a gente comentou, para essa estrutura maravilhosa que a Unlimited monta aqui. Como a gente estava conversando, as provas no Brasil são uma referência para o mundo em termos de estrutura. Então a gente tem tudo para um espetáculo e para uma boa prova aí para todos os atletas no domingo. É isso, muito obrigada mais uma vez. Vamos acompanhar domingo a prova.